Oh glória, aplauda, glorifique, exalte-se Deus maravilhoso. Aleluia. Convido você que está aqui presente, você também que está nos acompanhando através das nossas redes, Facebook e YouTube, a preparar o teu coração agora e abrir a palavra de Deus no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, onde Deus vai ministrar poderosamente a minha e a sua vida. 1 Tessalonicenses, aí no Novo Testamento, capítulo de número 4, nós vamos ler os versos de número 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Coloca a mão no teu coração, diga para Deus a liberdade que você dá agora para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, essa é a palavra que tu entrega como alimento, como o Senhor, o fruto da tua graça e do teu amor a favor de nossas vidas, para edificação, para mudança, transformação, para nos abençoar nos nossos caminhos, mediante o poder da tua palavra, porquanto ela é poderosa, viva e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Sobre esta verdade nós damos toda a liberdade para sermos assim por ela ministrados, e verdadeiramente possamos sair daqui transformados e abençoados. E em nome de Jesus, Espírito Santo, também me entrego a ti, para que não seja eu a falar, mas sim tu falando e ministrando através de mim, e em nome de Jesus que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, a palavra de Deus, ela se movimenta conforme a vontade de Deus. E a palavra de Deus é a revelação dessa vontade em toda a extensão daquilo que Deus decidiu fazer. E quando nós lemos na palavra, nós podemos então interpretar qual é essa vontade de Deus que Ele designou, que Ele determinou, a qual é imutável, irrevogável. Não há sombra de variação nelas, porquanto Deus é fiel para que se cumpra exatamente como foi determinado. E aí a gente pega toda a trajetória da palavra, desde Gênesis até o momento em que Cristo passa a ser o Verbo encarnado, o Verbo vivo, passa a habitar no meio de nós, aonde Ele cumpre os propósitos de Deus na sua vida e na obra que foi a Ele designado fazer. Nós temos os relatos de como Ele foi até a cruz, o que Ele fez na cruz, como Ele superou a cruz, como Ele tornou a vida, manifestando o poder da ressurreição, e como Ele se assentou à direita de Deus Pai, designando a sua pessoa como meu e seu Redentor, Salvador, e aquele que fez com que fosse conhecido vividamente a maior expressão de amor de Deus por mim e por você. Né? Tanto é que o versículo mais, vamos dizer assim, referencial a respeito desse amor está em João 3,16, no qual diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E se nós analisarmos de uma maneira mais profunda todas as promessas de Deus, ela se resume exatamente nesse ponto, para que a gente não pereça,
e tenha vida eterna. Por isso, a Bíblia traz consigo muitas promessas. Promessas que são reais, vivas e imutáveis. Elas hão de se cumprir. E essas promessas não estão sujeitas às vontades do homem, nem às ações do homem. Como assim, pastor? Os homens podem querer fazer o que quiser. A humanidade pode querer fazer o que ela quiser. E aliás, tem feito. E aí a gente vê o caos que está o mundo todo. Né? E vamos ser sinceros, Deus já tinha nos avisado há muito tempo, porque Ele deixou escrito, olha, esse mundo jaz no maligno. Ele já tinha deixado avisado. Então o mundo só produz coisa ruim, porque é um sistema onde impera a vontade determinante do homem suprir os seus prazeres, as suas necessidades carnais, o seu egoísmo e a sua vaidade. Como é que vai produzir coisa boa? Hã? Mas o maravilhoso é que, paralelo a esse mundo que jaz no maligno, Deus nos entregou um reino para nos dar uma nova cidadania, e dando uma nova cidadania, nos conceder uma nova identidade. Como assim, pastor? Abra comigo lá, em Lucas 11, verso 20. Jesus falou a seguinte narrativa: se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que ele quis dizer com isso? Se eu opero sinais, prodígios e maravilhas, aonde os enfermos são curados, aonde os cegos recebem visão, aonde os surdos recuperam a audição, aonde o coxo paralítico recebe novamente uma condição física perfeita, aonde os demônios são expelidos e toda sorte de doenças e enfermidades são curadas. Então, se eu opero tudo isso pelo poder de Deus, é porque está manifesto o reino dos céus. Foi um fato que Jesus, usando evidências, consolidou para deixar bem claro que não era só um discurso dele. Porque Jesus, depois do seu batismo, diz que ele começou o seu ministério e ele iniciou a sua pregação dizendo que é chegado o reino dos céus. Jesus veio para manifestar e para entregar a mim e a você o acesso ao reino dos céus. Para quê? Para que a gente não pereça com esse mundo e tenha vida eterna com Ele nesse reino, porque é um reino que não tem fim. E através de Cristo eu sou inserido nesse reino, porque a todo quantos nele crerem, lhes é dado o poder de serem feitos filho de Deus. Quando eu tomo posse dessa identidade, eu tomo posse através da identidade da minha cidadania, e uma vez empossado da identidade da cidadania, eu sou do reino de Deus. Amém, irmãos? Então o que o mundo produz, o que o mundo faz, para aquele que está em Cristo Jesus,
não há de causar dano. Por isso está escrito, não perece. Esse mundo pode fazer o que quiser. Aqueles que estão em Cristo Jesus não sofrerão derrota ou destruição, porque poderoso é aquele que fez as promessas para mim e para você. Essa é uma verdade, irmãos, e eu tenho que aprender a viver essa verdade. Pastor, mas o que isso tem a ver com o versículo que o senhor leu? Tem a ver que, irmãos, independente das promessas que estão designadas para eu e você termos o melhor do fruto desta terra presente na nossa vida, a despeito de todas as promessas designarem o cuidado, a proteção, o livramento, a provisão, a prosperidade, a assistência de Deus para nos dar esse melhor para a nossa vida aqui na terra, a despeito do poder de Jesus, de mesmo diante de todas as aflições, de todas as mazelas desse mundo, nós termos o livramento, a vitória e as conquistas. A despeito de tudo isso, existem promessas que são maiores. São maiores. Essas já são tremendas, mas existem outras que são maiores. O que nós lemos aqui nos diz que haverá um outro momento, onde Cristo há de se manifestar para aqueles que nele creram, a fim de serem verdadeiramente resgatados, tomados para Deus e estabelecido no reino para a eternidade. Então, irmãos, o versículo diz que haverá um momento em que os céus se movimentarão de uma forma intensa. Haverá a voz do arcanjo, diante de uma trombeta que vai anunciar a manifestação de Cristo para receber todo aquele que nele creu, todo aquele que nele crê, e todo aquele que permanece fiel nessa posição de fé, para ter acesso, para fazer parte, para usufruir desse movimento. Tem pessoas hoje que estão angustiadas, preocupadas, tem até alguns com medo e outros até paralisados diante do caos que está estabelecido, né, por essa pandemia promovida por esse vírus e por toda essa sujeira política envolvida junto, que a gente nem sabe distinguir o que é uma coisa e o que é outra, né? Mas, independente dessas mazelas do mundo, quem está no reino não perece. Quem não é criatura, mas é filho, não perece. Quem tem essa identidade é cidadão do reino, e o cidadão do reino não há de perecer, porque o próprio Deus há de guardar as nossas vidas. Ô pastor, tem vários crentes pegando coronavírus? Tem, mas Deus já providenciou até o remédio. A gente sabe que tem umas brigas aí, safada, de laboratório, querendo ganhar dinheiro em cima das desgraças dos outros, né? A gente sabe que até tem as pessoas interessadas em participar dessas coisas todas, né? Mas aí, hoje em dia, com a rede social, eles não escondem mais, né? A ivermectina já está bombando aí, amém? Sempre tem um escape. O mundo vem com as suas mazelas, com as suas aflições, mas sempre tem um escape promovido por Deus, amém? Mas irmãos, essas promessas que estão aqui fazem parte da minha e da sua vida. Haverá um momento muito mais glorioso, muito mais intenso, muito mais maravilhoso, preparado para mim e para você, a fim de a gente ter a plenitude de tudo que Deus planejou.
O mundo pode estar fazendo todos esses movimentos, mas aquilo que Deus estabeleceu é o que vai se cumprir. E aí tem gente nesse estado, até alguns já ficando meio neurótico com essa situação toda. Mas aí a gente pergunta por quê? Porque quem tem fé, irmãos, não se abala. Pode até às vezes passar uns cortados, mas quem tem fé não se deixa abater, porque sabe que tem um Deus que é soberano, que é poderoso, que controla céus e terra, e se ele, mediante um movimento de fé, tiver que fazer o universo inteiro conspirar a nosso favor, ele faz. Porque, irmãos, ninguém consegue visualizar qual é a proporção da fé. Como assim? Irmãos, Jesus não disse que tudo aquilo que eu pedir crendo eu vou receber? Então, até onde está dimensionada a fé? Porque alguns têm mais, alguns têm menos. E quanto maior a proporção da fé, maior é o efeito do poder de Deus para materializar aquilo que o desejo do coração alcança na concordância com aquilo que a palavra de Deus diz que ele tem poder para fazer. Amém? Então, nós precisamos entender que o que o mundo está fazendo, inclusive Deus já tinha até avisado. Abra lá comigo Lucas, capítulo 21. Lucas 21, os versos 9 ao 11. Depois, se você quiser ler em casa, o capítulo todo, fica à vontade, mas eu vou ler o 9 e o 11, diz assim, ó: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Meu querido, olha para mim aqui, tudo que está acontecendo até aqui está dentro da normalidade. Pastor, o senhor está doido? Que normalidade? Normalidade porque Deus já tinha dito que ia acontecer. E se Deus já tinha dito que ia acontecer, não tem nada de excepcional, é apenas normal. O que falta é a gente entender mediante o conhecimento. Ô pastor, mas irmãos, frisem-se que Jesus disse ali, não é o fim. Tem gente achando que já é o fim, mas ele avisou, quando estiver acontecendo tudo isso, ainda não é o fim. Então, irmãos, não é o fim. Não é o fim. Pandemia, epidemia, peste, sinais no céu, sinais na terra. Deus já tinha deixado tudo avisadinho. Ele disse, olha, quando começar a bagunça toda, ainda não é o fim. Mas pastor, se Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, por que Ele não privou a gente de passar por isso, meus queridos? Sabia que esse tipo de coisa é uma peneira? Como assim, pastor? Porque é diante desses eventos e dessa situação que Deus peneira quem crê e quem não crê. Meus queridos, Deus não avisou, olha, nos últimos tempos vocês viverão da fé? Ele não avisou?
Então qual é o nosso posicionamento? Não é ficar sofrendo com o que o mundo está produzindo, mas é manter a esperança, sabendo que as promessas são reais, e assim como as promessas de ontem se cumpriram, as de hoje vão se cumprir, e as de amanhã também, porque Ele é fiel para cumprir com cada uma delas, independente do movimento desse mundo, independente das coisas que a humanidade produza, Ele continua sendo Deus, e ninguém vai mudar um ponto, uma vírgula do que Ele estabeleceu. E o que Ele estabeleceu é que aquele que crê em Cristo Jesus não há de perecer, mas há de ter vida eterna. Ele estabeleceu que aquele que crê em Jesus não faz parte desse mundo, mas está estabelecido, enraizado no seu reino, mediante a fé em Cristo Jesus, na qual nos dá a cidadania e a identidade de filho de Deus. É sobre essas verdades que a gente tem que viver. Tem gente que passa o dia inteiro no celular contando quantos casos, quantos subiu a curva, quantos morreram não sei aonde. Meu querido, olha para as promessas, olha para o céu, é dali que vem o socorro. A própria palavra de Deus diz: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então o que é para mim colocar na minha memória? As informações desse mundo? Ou a informação de Deus na sua palavra? O que eu tenho que alimentar minha alma, irmãos? É da verdade de Deus, é da palavra. Nada desse mundo está fora da ordem daquilo que Deus já disse que ia ser. Não tem nada fora da ordem. Está tudinho. Ô pastor, irmãos, se eu ler o livro de Apocalipse para vocês vão ficar de cabelo em pé. Sabe aquele gato acuado no cantinho, com o pelo todo em pé? Se eu ler Apocalipse para vocês. Mas não é o fim, meus queridos. Não é o fim, mas a gente tem que estar alerta. E a gente tem que estar desperto, atento, porque isso peneira quem tem fé e quem não tem fé, peneira quem crê e quem não crê, peneira quem se alimenta da palavra ou quem se alimenta do alimento que o mundo produz. Essa peneira pega, irmãos. Tem gente que só porque está em casa em quarentena já não tem nem vontade de orar, mas antes da quarentena vivia reclamando que não tinha tempo para parar para orar. Deixa de ser cara de pau. E eu às vezes penso, Deus olhando lá em cima essas coisas. Mas esse menino agora há pouco, uns dias atrás, estava reclamando que não tinha tempo. Agora está o dia todo dentro de casa. Parece que vai morrer, não tem vontade de fazer nada e não quer orar. Irmãos, é a oração que alimenta a alma. É a oração que fortalece o espírito. É a oração que nos coloca em comunhão com o Pai. É a oração que faz nós ouvir a voz de Deus. É a oração que nos dá vida. Nós temos que ter atitudes que venham, irmãos, verdadeiramente promover esses recursos, esses benefícios a favor da nossa vida, porque isso vai nos dar convicção e certeza de que nós estamos caminhando na direção que Deus traçou. Nós não estamos no caminho errado, nós não pegamos a rota errada, nós continuamos olhando para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo, e Ele não vai nos deixar errar o alvo. Nós vamos chegar onde tem que chegar. Manter os olhos postos em Cristo. Ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra viva. Quando eu leio a palavra, eu estou mantendo os meus olhos naquilo que é a consumação da minha fé. E eu posso prosseguir, sabendo que eu vou chegar onde Deus determinou que é para mim chegar, independente do que o mundo está produzindo.
Amém, irmãos? Diz ali, em 1 Coríntios, algo bem interessante, que tem conexão com o que a gente está falando aqui. Abra lá em 1 Coríntios 11, 26, é o texto da ceia. 1 Coríntios 11, versículo 26, diz assim: e todas as vezes que a gente for comer este pão e beber, diz o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor. E o que diz a parte final? Até que Ele venha. Até que Ele venha. Tem promessa maior, irmãos. A gente tem que parar com essa mentalidade de achar que o mundo está indo para a desgraça, que vai acabar tudo, que não tem mais solução, que... Não, meus queridos, o mundo pode acabar, mas Jesus permanece o mesmo. E Ele disse que Ele vai voltar. Ele preparou esse momento. E Ele disse que vai chegar um tempo em que vai se ouvir o brado de um arcanjo, uma trombeta tocando, e um movimento na terra e no céu a favor da igreja que se chama pelo nome dEle. O mundo vai ficar, mas aquele que crê em Jesus permanecerá no reino dos céus. Nós temos outras promessas, irmãos, e é elas que tem que ser a chama ardendo no nosso coração. Nós não temos que ficar perdendo tempo com o que o mundo está produzindo. Nós temos que manter viva a nossa fé, sabendo que Jesus preparou um momento ímpar, diante de toda a estrutura da criação. Ele definiu um dia ímpar, onde os mortos ressuscitarão, aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele disse. E Ele disse: olha, vocês celebrem a Santa Ceia como um marco, como um referencial de esperança para a vida de vocês. Como assim, pastor? Porque Ele estabeleceu como um marco, como um referencial, exatamente em cima disso. Todas as vezes que vocês fizerem isso, todas as vezes que vocês celebrarem, usufruindo da representatividade do meu corpo que foi entregue por vós, e do meu sangue que foi derramado por vocês, para estabelecer a nova aliança, vocês tragam à memória que eu vou voltar. Eu vou voltar. Irmãos, abra comigo lá, João 14. Muitas vezes a gente até canta esse louvor, mas tem uma partezinha dele, que diz ali em João capítulo 3, o capítulo 14, o verso 3. Diz ali: e quando eu for, Ele já não foi? Ele foi ou não foi? Ele já está sentado do ladinho de Deus, não está? Ele não está lá sentadinho do lado de Deus, porque Ele ressuscitou? Ele subiu aos céus e tomou o seu lugar à direita de Deus Pai? Está lá ou não está? Amém? Então Ele já foi. E Ele diz assim, ó: quando eu for e vos preparar lugar, ou seja, Ele já foi lá, Ele já está lá. Então significa que Ele já preparou o quê? Lugar. Aí Ele diz: quando esse lugar estiver pronto, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Por que Ele vai fazer isso? Para que onde eu estou, estejais vós também. Só isso aí já dava um glória a Deus daqueles. Dá para entender, irmãos? É por essas promessas que a gente tem que pautar a nossa vida, enquanto o mundo está tocando caos.
Ô pastor, mas nós estamos nesse mundo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Pastor, mas o mundo está em crise, mas o reino dos céus não está. Essas são as coisas que tem que estar viva no meu e no seu coração. É isso que tem que estar movimentando a nossa fé e nos dando combustível para continuar declarando: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É continuar declarando: Senhor, eu te amo sobre todas as coisas. A reveria do que está acontecendo. Meu amor é teu. É em ti que eu creio. É pelas tuas promessas que eu pauto a minha vida. Essa tem que ser as declarações que estejam presentes na nossa vida, irmãos. Como eu me movimento em vários ciclos sociais, né? E trato com muitas pessoas. Eu lido com pessoas abatidas, mas tem pessoas que estão neuróticas. Tem gente que está tão neurótico por causa da pandemia, que até emagreceu. Outro dia eu fui fazer uma visita, eu olhei, eu fiquei apavorado. Jesus, cheguei em casa e falei para minha esposa: tu não tem noção, sabe a fulana aquela? Fui lá na casa dela, levei um choque. Ela tá assim, ó, a Olivia Palito tá quase passando vergonha perto dela. Aí a minha filha olhou para mim, né, a Manu: ô pai, alguém consegue emagrecer na pandemia? E eu disse: olha, Manu, tá brabo o caso. Tá brabo. Mas tem gente que consegue. De tão neurótico que tá. Né, outro dia um veio brincar comigo, né? Ô pastor, o senhor está gordinho? Eu disse: não, eu estou cumprindo a palavra. Como assim, pastor? Está escrito, tem lá no Salmo: aqueles que confiam no Senhor, as suas almas engordarão. Aí ele olhou para mim e disse: ô pastor, mas é as almas, né? Sim, mas se a alma engorda, precisa de espaço. Não é? Eu disse para ele: isso aqui é excesso de confiança. Ô glória. Irmãos, nós somos cidadãos do céu, irmãos. E as promessas de Deus, elas são reais. A própria Bíblia testifica que elas são verdade. E a gente vê no decurso do tempo como que cada uma das promessas se consolidou, se materializou. E a maior promessa materializada de Deus se chama Jesus Cristo. Contra fatos não tem argumentos. Então as outras promessas também hão de se cumprir. É nelas que a gente tem que estar com a nossa visão posta, crendo que Ele é suficientemente poderoso para concretizar cada uma delas, assim como foi para fazer ontem. Porque aí, irmãos, o nosso olhar vai estar no lugar certo. Os nossos ouvidos vão estar no lugar certo. A nossa mente vai estar no lugar certo. Porque se eu olhar para as promessas, a esperança vem. A esperança vindo, a minha mente me faz eu pensar nas grandezas de Deus, no amor de Deus, na veracidade de Deus, na fidelidade de Deus, na imutabilidade de Deus. E aí, irmãos, não tem como estar neurótico, não tem como estar com medo, não tem como estar chorando, não tem como estar abatido, porque a nossa alegria, ela vem do Senhor. Por que ela vem do Senhor? Por que eu me alegro? Por que diz: a alegria do Senhor é a nossa força? Porque não tem como não estar alegre diante de tanta promessa para nos dar a vida larga, próspera e ricamente abençoada. Esse é o projeto de Deus, irmãos. E a dificuldade não é Deus fazer, a dificuldade é nós crer. É por isso que tem muita gente que não usufrui.
está acontecendo tudo isso, pensa nisso como uma peneira. E aí pensa, se essa peneira está pegando, eu sou aquele que vai passar pelo buraquinho, ou eu sou aquele que vai ser recolhido na peneira? Porque você sabe, né? Quando o garimpeiro está garimpando, a única coisa que interessa para ele que fique na peneira é o quê? O ouro. As outras coisas pode ir. Deus quer que fique na peneira eu e você. É Ele que Ele quer guardar na aljava. Eu e você. Aqueles que creem, que entendem que essa movimentação toda é para nos lembrar que tem promessas maiores e melhores, que o próprio Jesus relatou. Abra comigo lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15, 19 diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Oh, pastor, não fui eu que disse, está escrito. Está escrito, foi o próprio Deus que deixou escrito. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por quê? Porque o que Deus preparou para mim e para você não é essa vida, é aquela que está reservada nos céus para mim e para você. Aquela que Jesus disse naquele dia, naquela hora, que o Pai guardou pela sua exclusiva autoridade. É o momento em que vai haver um brado, uma trombeta e uma nação santa, que se chama pelo nome de Deus, chegando nos céus. Deus tem mais para mim e para você. Por isso Ele nos desafia nessa noite. Qual é o desafio? Abra lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, verso 2. Deus diz assim: pensai nas coisas, não nas que são aqui da terra. Porque tudo que está aqui na terra, irmãos, vai passar. Tudo que está aqui na terra, o tempo consome, o tempo destrói, a traça corrói, o ferrugem consome. Tudo que está aqui na terra, irmãos, tem um tempo. Tem um tempo. Até eu e você. Até eu e você. Tudo tem um tempo determinado para consolidar o seu propósito. Mas a questão é, depois de consolidado o propósito, eu estou pronto? Porque diz a palavra, aquele que for fiel até o fim. O que significa ser fiel até o fim? Até o fim manter os olhos postos na palavra, que é Jesus. Porque é Ele que consolida a minha fé. Não diz que o ouvir e o ouvir da palavra é o que produz fé? Então, se eu estou olhando para a palavra, eu estou me alimentando da palavra, estou lendo a palavra, meditando na palavra, meus olhos estão postos no autor e consumador da minha fé, Jesus. E se os meus olhos estão nele, eu caminho pela esperança. E quem caminha pela esperança não se abate com as mazelas do mundo, não fica no meio do caminho, não é atingido pelas aflições desse mundo de maneira que venha a perecer. Não mesmo. A gente pode até passar uns cortados de vez em quando, mas o Senhor de antemão
já nos preparou o livramento. Com a provação vem junto o livramento. E ainda diz que Deus não nos dá prova maior do que aquelas que podemos suportar. Pelo contrário, com a prova Ele já traz o alívio, já traz o conserto, já traz a vitória, já traz a bênção, já traz o milagre, já traz a resposta. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele é um Deus perfeito. É nós que temos que andar no caminho dele, porque quem anda no caminho dele, caminha para a glória. Amém? Fique de pé. Coloca a mão no teu coração. E vamos orar e falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, te peço agora que o teu Santo Espírito abra o meu entendimento para compreender as grandezas das tuas promessas, das tuas palavras que são vivas, poderosas, eficazes em cada um dos seus desígnios e propósitos, para materializar aquilo que é do teu querer, da tua vontade, daquilo que tu designou para que ela produza, a trazer para nós justiça, graça, amor, perdão, redenção, conserto, restauração, restituição, para nos trazer saúde, para nos trazer prosperidade, suprimento, provisão, para nos trazer cuidado, proteção, zelo, assistência, para manifestar o teu poder a favor de cada um de nós, e recebendo as nossas orações, trazer com esse poder a materialização delas, porque tu diz: buscar-me-eis e me encontrareis, batereis e abrir-se-vos-á, pedireis e recebeis. Tu diz que quem te busca de todo o coração recebe, e mediante o teu poder todas as orações têm resposta, porque tu és fiel a cada uma das tuas palavras. Sobre essa verdade nós reivindicamos que tu nos fortaleça, tu nos renove, tu nos vivifique espiritualmente, tu nos vivifique na estrutura dos nossos pensamentos, na nossa esperança, na nossa fé, e que em nome de Jesus, Pai, tu esteja bem presente, nos socorrendo, nos dando auxílio, estendendo a tua destra fiel sobre nós, e em nome de Jesus se fazendo presente conosco, porque tu diz, Pai, que tu, mediante as tuas riquezas em glória, por Cristo Jesus, nosso Senhor, tu tem poder de suprir todas as nossas necessidades. Faze-o assim, Pai, em nome de Jesus, e que assim seja.